Oi galerinha, hoje o Ave Luz marcou presença no workshop do São Francisco com o tema Família, rumo à Terra Regenerada. Hoje a gente vai entrevistar Jorge Alahá, que é um grande palestrante, e a gente vai fazer 2 perguntinhas a ele e na terceira vai ter uma mensagem bônus para os nossos jovens. Corre aqui que o negócio vai ser bom, viu? Oi galerinha, a gente está hoje reunido com o Jorge Alahá. É uma grande honra receber o Senhor, é uma grande honra entrevistar o Senhor. E a primeira pergunta que eu tenho hoje para o Senhor é: para aqueles pais que receberam a importante missão de educar um espírito muito rebelde e ao mesmo tempo respeitar a personalidade desse espírito, mas colocá-lo no caminho do bem. Para esse espírito que está sendo educado, como é que seria o desenvolvimento dele? Porque principalmente a juventude é aquele período de conflitos, de conhecimento, de personalidade e ao mesmo tempo de saber o caminho do que é certo ou errado, né? Sim. Então tem aqueles pais que são um pouco mais rigorosos com aquele filho. Enquanto filho, enquanto espírito que está sendo formado, como é que ele deveria se portar nesse caminho? Bom, nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos, questão 841. Essa questão pergunta o seguinte: diante de uma pessoa que está indo por um caminho errado, qual é a decisão que a gente tem que tomar? Respeitar a liberdade do outro e deixar que ele tome o caminho errado para respeitar a liberdade, ou tentar de alguma forma mostrar para essa pessoa que ele está entrando por um caminho equivocado? A resposta diz o seguinte: os amigos não só podem, como devem orientar e alertar aqueles que estão pelo caminho errado. E a gente leva isso para a família também. Os pais não só podem, como devem orientar os filhos de que eles estão entrando por um caminho equivocado. A grande questão é como que eu vou dizer para um filho que ele está no caminho equivocado. Porque eu poderia, para fazer isso, utilizar como ferramenta a repressão, a violência, a agressão, proibição. Esses caminhos não são bons, porque esses caminhos aumentam o atrito entre as pessoas. O que a resposta diz é que a gente tem que procurar a via do diálogo, da conversa para que se faça isso. Então, quando nós temos a condição de experimentarmos na nossa família alguém que está desviado do caminho, pode ser meu pai bebe, eu preciso conversar com ele. Minha mãe, eu preciso conversar com ela. Meu irmão, eu converso com meu irmão. Só que não pode conversar brigando, não pode conversar exigindo, constrangendo a pessoa, porque ninguém faz aquilo que é constrangido a fazer, não gosta de fazer. Então é o diálogo o melhor caminho. E se a gente faz esse diálogo e a pessoa não ouve o que a gente faz, a gente não deve se sentir fracassado. Às vezes a gente tem um pai alcoólatra e a gente tenta conversar com o pai para que o pai deixe o álcool, deixe a droga, deixe uma série de equívocos que ele tem, mas o pai não deixa. Isso não significa que a gente falhou na tarefa de orientar o outro. Porque a gente falha não é quando o outro não se corrige. A gente falha quando desiste das pessoas. Então, se eu não desisto e também não me desespero, mas oriento e procuro ajudar, nesse momento eu estou fazendo o magnífico trabalho de curar a mim mesmo da indiferença, do desamor, da raiva, porque eu vou cuidar do outro. Se o outro não me ouve, aí já é uma responsabilidade dele. Mas eu não posso me omitir. Então, o que fazer na hora que você tem em casa uma circunstância desse tipo? O ideal é que a gente procure, tanto quanto nos seja possível,
a via da fraternidade, a via do diálogo para fazer esse tipo de abordagem. Mas quando os nossos pais tomam uma decisão de vida muito diferente daquela que, pela doutrina espírita, a gente já sabe que ela não é a mais correta, isso não significa que a gente tenha que odiar os nossos pais, que rejeitar os nossos pais, mas compreender que ele é fruto da educação que os nossos avós deram para ele, que ele é frágil, que ele pode ter vivido complexos problemas que eu nem sei. Eu não sei a história de infância do meu pai, as histórias de abandono, de agressão, de violência, de abuso que meu pai, que minha mãe passaram. Eu não sei. Então, às vezes, eles chegam na minha história de vida e eles já vêm todos sequelados, todos cheios de feridas, cheios de dores, cheios de vícios, cheios de comportamentos esquisitos. E esses comportamentos, na verdade, são dores que eles carregam. Então eu preciso ter a capacidade de entendê-los para que eu consiga ajudar. Criticando, odiando, abandonando, ofendendo, nunca será a boa solução para que a gente harmonize a família. E mesmo eu tentando tudo, pode ser que eu não harmonize. Mas mais importante, Eva, do que eu harmonizar o grupo familiar, é eu me harmonizar diante de mim mesmo, dizendo para mim próprio, sim, eu fiz o que eu poderia fazer. E continuar orando sem desistir, na compreensão de que o nosso papel não é mudar o outro, mas é mudar a si mesmo. E quando eu desisto do outro, eu estou desistindo de mim mesmo também. Obrigada pela primeira pergunta, pela primeira resposta. E o senhor falou que no mundo da regeneração a gente vai passando a sensibilizar mais com a dor do outro. Sim. A gente vai passando a identificar mais. Para esse jovem, como é que ele pode buscar identificar a dor no outro? Porque a juventude hoje em dia, toda a juventude é um pouco mais acanhada. Sim. Então, como é que ele pode sentir mais essa dor do outro? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17 do primeiro parágrafo, tem uma expressão ali colocada que nos ajuda a entender como que ele deve agir nessas circunstâncias. E, segundo diz no texto, é procurar a vitória sobre 4 imperfeições morais. Essas 4 imperfeições morais, pegando a primeira letra de cada uma delas, forma a palavra ópio, que é uma droga, que é um vício, que é uma coisa que a gente não consegue se desvencilhar. Então nós temos que nos desembaraçar do ópio que nos tomou. Quais são essas 4 imperfeições? Primeira imperfeição começa com a letra O com acento. Ódio. Não posso ter ódio. Se eu descubro que eu tenho ódio do meu pai porque ele abandonou minha família, que eu tenho ódio de minha mãe, que eu tenho ódio do meu irmão, que eu tenho ódio de alguém que infelicitou a minha família, eu preciso trabalhar isso. Por quê? Porque o ódio, ele vincula os espíritos da mesma forma que o amor. Quando eu amo alguém, eu trago esta pessoa para dentro da minha família. E quando eu odeio alguém, eu também trago essa pessoa para ser o meu familiar da próxima existência. Então eu não posso odiar, eu preciso trabalhar isso. E como que eu vou fazer para vencer o ódio? Enxergar que eu sou um espírito imortal e que eu preciso desenvolver o amor para ser feliz. Enquanto eu começar a me olhar apenas como jovem que eu sou, na idade que eu tenho, eu vou ter mais dificuldade de conseguir perdoar essa pessoa. Vou guardar o ódio no meu coração. E a presença desse sentimento vai me perturbar profundamente.
Então o primeiro sinalizador, a primeira luzinha que a gente tem que cuidar é do ódio. Não permitir que os nossos corações sejam contaminados pelo ódio. Imperfeição número 2, presente nessa lista, começa com a letra P e se chama paixões. As paixões desenfreadas. O que é a paixão? É aquilo que eu faço e que eu não consigo refrear. Então é a paixão pelo sexo desregrado, é a paixão por uma vida promíscua, é a paixão por jogo de videogame, é tudo aquilo que me vicia, é tudo aquilo que eu digo, não, é só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Rede social, videogame, sexo, droga, bebida, fumo. As paixões chamadas no texto de paixões envilecentes são o segundo indicador que eu preciso ter. Então eu quero me preparar para a transição. Então vença a paixão. Como que eu venço a paixão? Pelo conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é o antídoto para a paixão. Porque quanto mais eu conheço e eu entendo o que a vida me oferece, e eu vou dizer, não, mas eu sei o que é o existir, eu sei o que é a encarnação, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu vou redefinindo a minha fascinação pelas coisas. Então o conhecimento espiritual é o antídoto das paixões. Terceira característica apresentada nesse mesmo parágrafo do item 17 do capítulo 3 do Evangelho. Além do ódio, das paixões, com a letra I, inveja. Eu tenho inveja do que tem mais, eu tenho inveja do meu irmão, eu tenho inveja dos meus colegas, eu queria ser rico, eu queria usar uma roupa melhor, eu queria ter uma casa melhor. Essa inveja daquilo que eu não tenho, ela é muito perigosa. E como que eu combato a inveja? Eu combato a inveja com a resignação, o entendimento da vida espiritual, para que eu entenda o mecanismo da reencarnação, entenda o processo de dor que eu passo, que isso tem raízes espirituais e que tudo vai passar. Porque eu vou reencarnar, eu já tive outras vidas, estou tendo essa agora, mas eu vou ter outra depois. Então eu não preciso me desesperar diante das situações que a vida me apresenta, porque os bens materiais que eu possa ter agora eu não vou ter depois. Então a inveja, ela acaba perdendo a força, porque eu deixo de invejar os bens materiais e deixo de invejar a beleza, invejar os valores espirituais que o outro possui, porque os valores espirituais que o outro tem são características que são muito importantes para que a gente se desembarace de tudo isso. E a última das imperfeições, além do ódio, das paixões, da inveja, é o orgulho. O orgulho que nos perde, que nos fascina e que nos faz achar que nós somos a pessoa mais importante do mundo. Um tem inveja porque acha que está muito embaixo. O outro tem orgulho porque acha que tem muito em cima. A gente precisa aprender a temperar isso. Ninguém tem nada, vai ficar tudo, gente, tudo. A beleza física vai passar, o dinheiro vai passar, todas as coisas vão passar. A gente não vai ter mais nada depois que desencarnar. Só o que a gente leva na gente. Então, se eu conseguir vencer, Eva, o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho, eu conseguirei me preparar de maneira efetiva para a nova etapa da transição planetária. Incrível. E mais, para a gente finalizar, qual é que é a mensagem que o senhor daria para esse jovem? A mensagem que eu daria é o seguinte: unam-se, sejam amigos, porque nós vamos precisar demais de amizade para os embates que a vida tem. Todos nós que somos espíritas estamos diante de um tesouro inestimável de conhecimento, mas a vida vai nos pedir muitos testemunhos. E onde a gente vai conseguir força para enfrentar um casamento difícil, filhos doentes, filhos problemáticos, doenças em nós,
adoecimento dos nossos pais, problemas financeiros, no conhecimento espiritual fortalecido na amizade. Não abandonem o grupo espírita estando em faculdade ou fora dele. Se segurem na força que esse movimento pode nos dar e se unam em amizade para que a gente possa fazer verdadeiramente o excelente uso de todo esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Nossa, Jorge, muito obrigada, de verdade. Tá bom? Foram, acho, duas perguntas bem importantes e a gente agradece a oportunidade de ter esse diálogo com o senhor, do senhor responder algumas dessas dúvidas. Prazer é meu, Eva.